Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, que é a nossa luz, que é a nossa força, que é o nosso entendimento. Nós suplicamos o Espírito Santo em todos os momentos, por todos nós. É o grande desejo de Deus. E é esse grande desejo que Deus quer colocar em nós, o desejo da salvação de todas as pessoas. Pregar a palavra de Deus a milhares, a milhões de pessoas pregando, e cada um às vezes pregando de maneira diferente do outro, dando importância a coisas que não têm importância, às vezes desprezando ou dando pouca importância às coisas que são essenciais. Quem nos há de tirar dessa confusão de morte? Jesus suplica aos apóstolos que, Pai, que eles sejam perfeitos na unidade para que o mundo creia que Tu me enviaste. E hoje, de maneira especial, eu estava me lembrando de Nossa Senhora. É claro, todos os dias nós rezamos o texto, nos lembramos dela, mas a necessidade é maior. Agora, acredito que assim como lá naqueles tempos, imaginem o povo judeu dominado pelos romanos e Nossa Senhora olhando para aquele cenário, depois de tantos anos dos ensinamentos de Moisés, da lei, dos profetas, de todos os profetas, do grande profeta Isaías, que foi quem sentiu mais profundamente entre todos os apóstolos a presença de Jesus, que visualizou no seu coração essa presença do amor infinito que Deus viria ao mundo. É isso que ele vai dizer em muitas vezes. Olha, o leão comerá palha com o boi, a lança se transformará em foice, as espadas se transformarão em arado. Olha a visão de Isaías. Agora, imaginem Nossa Senhora olhando para a situação em que eles viviam. E, claro, Nossa Senhora já visualizava quem eram esses sacerdotes, quem eram os fariseus, o que eles estavam fazendo. E não houve não foi lá como uma dessas feministas desequilibradas lutar pelos direitos do seu povo, pelo direito de quem quer que seja, mas se colocou em oração. É o que Jesus vai dizer: tudo é possível àquele que acredita em Deus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha. Havia muitas montanhas em Israel, montanhas da incompreensão da palavra, da atitude dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Aquilo estava cheio de grandes montanhas para serem transpostas, rompidas, que todos... Jesus vai dizer: Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. A situação estava preta. Agora, tudo estava descontrolado, desencaminhado, descompreendido, se pode-se dizer assim. Tudo estava descompreendido porque havia uma multidão de normas, ensinamentos, todos se contradizendo uns com os outros, uma balbúrdia doutrinária, uma confusão generalizada da presença do Deus de Israel no meio deles. Então vem essa mulher, se coloca em adoração
se coloca em serviço, ela, claro, como pessoa humana, olhava aquele mundo de contradições, não as criticava, não vociferava contra elas, mas se colocou numa atitude de completa dependência de Deus, como nós devemos nos colocar hoje, por exemplo, diante de tantas contrariedades, de tantas controvérsias que estão havendo no nosso mundo hoje. A disponibilidade de sentir a presença de Deus no nosso meio, de suplicar a sua luz, a sua presença, não só para nós, para todos. A mim, Senhor, não interessa nada. Olha a atitude que Maria nos ensina. A mim não interessa nem o bem-estar, nem a tranquilidade. Vejam, no meio da noite foge para o Egito, ao ter o menino Jesus, não encontra hospedagem. Depois querem matar o menino, depois vai para o Egito, depois volta. Depois sabe que não pode voltar para a Judéia porque tinha um ditador tão cruel quanto o seu pai. Então volta para a Galileia, vai para uma outra terra. Imagine você, é claro, hoje muitas pessoas viajam, mas sem ter nada. Olha, você tem uma profissão, vou trabalhar nos Estados Unidos, lá tem um campo grande para a minha profissão, tal. Aí você já tem uma vida estável aqui, você pega seu dinheiro, se muda para lá, é contratado por uma empresa lá, ou em outro país, vou para a Finlândia, vou para a Dinamarca, vou para onde quer que vá. Mas ali, a atitude de Maria, não importava nada, só a presença de Deus no meio do povo. A atitude de não querer nada para si, violência de si mesmo, muito maior, era o desejo de Deus no meio do povo, no meio das criaturas, que Deus viesse no meio do seu povo. Tanto confiou, que moveu o coração de Deus para que enviasse seu Filho ao mundo. Aquela era a plenitude dos tempos, porque a plenitude da descoberta de como suplicar a presença de Deus no meio. Não era pregando a todos os sumos sacerdotes, aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, a todo o povo religioso da época, todos aqueles que iam às sinagogas aos sábados. Nossa Senhora não foi às sinagogas, vá lá pregar. Claro, frequentou toda a sua vida, todo o tempo de sua vida, as sinagogas. Tua mãe está aí te procurando não no sentido de procurar para saber onde o filho estava, mas procurando que a voz daquele filho fosse ouvida. Tua mãe está te procurando. Olha, se você vir num outro ângulo, num outro sentido, procurava a presença do seu filho no coração de todas as pessoas, ali na presença do seu filho, ou ouvindo falar, ou ouvindo falar, ou mesmo não estivesse próximo, sabia da missão do seu filho e o procurava ver acontecer no mundo. Como você deseja que um filho teu tenha uma boa profissão, que ele seja de bom caráter, firme? É o desejo não só que seu filho, mas sabia quem era seu filho, o anjo lhe anunciara, seria Deus no meio do povo. E Nossa Senhora procurando o seu filho, quer dizer, suplicando a todo tempo para que o mundo o encontrasse. Procurando o seu filho, quer dizer, desejando profundamente que seu filho fosse encontrado por todos.
é o desejo de Nossa Senhora. Nunca, jamais nós poderemos, de forma alguma, imaginar que Nossa Senhora é uma concorrente de Deus. Pelo contrário, é Nossa Senhora que põe em nós, que nos ensina, põe em nós no sentido, é claro, como mãe. Não é a mãe que dá vida para o filho, ela gera o filho. Foi concebido, o filho é concebido no seio de uma mãe, mas é Deus quem dá a vida. Assim também, a mãe é instrumento para que nós tivéssemos a vida, que a vida viesse ao nosso meio, viesse e venha ao nosso meio. Vejam o tempo presente disso. A atitude de Nossa Senhora é o tempo presente de Jesus venha até nós. A história da salvação acontece em nós quando nós colocamos em nós, quando nós vemos a disposição da mãe e nós a imitamos, que tudo que nós podemos ser e tudo que nós podemos fazer é o nosso exemplo. A atitude de Maria diante de cada situação, de amar a presença de Deus. Alguém chamou minha atenção, amando a presença de Deus ali. Deus precisa estar ali em mim, naquele que chamou a minha atenção, precisa estar em mim e naquele que me prejudicou, que me roubou, que me lesou, que me enganou, que me fez, entre aspas, que me fez de bobo, que me fez de palhaço, que me enganou. A súplica que Jesus vença nessa situação é o que o coração da mãe suplica a todo o tempo e nos ensina a suplicar durante todo o tempo. Vencer o mal com o bem é o que Jesus ensina. Se alguém lhe der um tapa na face direita, dá-lhe a esquerda. Se você olhar essa situação, claro, é um sentido, pode ser real, mas é muito figurado, porque a maior parte das vezes a pessoa não te bate no rosto, ela te humilha, ela te ofende, ela te diminui. Veja, por exemplo, nos ambientes de trabalho, pergunte a cada um, como é o seu ambiente de trabalho, você vai ver que ali sempre tem alguém depreciando, diminuindo, humilhando a criatura. E é a força que nós não temos, é que o Espírito Santo a realiza em nós. Nossa Senhora nos ensinando a receber o Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Olha o anúncio do anjo, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo virá, o que nascer de ti será a obra do Espírito Santo. É o que nós desejamos que nasça em nós, que seja uma obra do Espírito Santo. Não temos força? É claro que não. O nosso desejo é de repelir com muito mais intensidade o mal que nos fizeram. Se nos pisam no calo, nós queremos cortar o pé daquele que nos pisou no calo. Nós somos tentados a isso durante todo o tempo. Mas o ensinamento da vitória de Nossa Senhora sobre todo o mal daquele tempo é receber o Espírito Santo para que o homem tenha a graça. Nós estamos suplicando por isso, por todos nós. O mundo não depende que eu suplique para mim o Espírito Santo. O mundo precisa que todos nós supliquemos para todos esse Espírito de Deus, esse Espírito que renova, que faz não repelir as ofensas, aquele que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Claro, o nosso sentimento natural não é esse.
mas olhando para Nossa Senhora que perdoou aí, como o primeiro diácono Estevão, perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute, Senhor, esse pecado. Imitou a Jesus na cruz, que disse, perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute, Senhor, esse pecado. Não leves em conta este pecado. Não leves em conta esse pecado do mundo que e a todos os dias fazem contra todas as pessoas, ou contra mim, ou contra os outros, que você vê fazerem contra as outras pessoas, lesando, humilhando. Que o Espírito Santo nos ensine. O grande exemplo que nós temos diante de nós é Nossa Senhora. Viver essa presença de Deus durante todo o tempo, suplicar o Espírito Santo para que nós amemos as pessoas, que não temos força de fazê-lo, mas que o Espírito Santo nos dê essa força em cada momento do dia, para que consigamos vencer toda a natureza vingativa que nós temos. Nós temos uma natureza vingativa, não que seja da natureza, mas foi isso que nos foi passado durante toda uma vida. Quanto mal, por exemplo, fizeram para a nossa família, para os nossos pais. Me lembro da minha mãe, quanto sofreram os meus pais, quanta humilhação sofreram. Assim, o desejo de vingança seja anulado, seja aniquilado pela graça de Deus em nós. Que Nossa Senhora nos ensine, ali vendo toda aquela degradação do povo, toda aquela confusão, como nós a vemos hoje, que nós sintamos todo o tempo a graça de Deus de querer que essa grande salvação se estenda a todas as pessoas, que essa alegria de Isabel, que ficou repleta do Espírito Santo quando viu a saudação de Isabel, assim também nós abramos os nossos ouvidos para ouvir a saudação de Nossa Senhora em nós, nesse dia, em todos os dias, para que, ouvindo essa saudação, a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Nós, repetindo essas palavras, vamos entrando dentro do coração de Nossa Senhora, para dela recebermos a mesma atitude que ela teve. A minha alma glorifica ao Senhor, não vejo o mal no mundo, eu vejo o bem, e vou bendizendo a Deus por cada bem que eu vejo. Eu esqueço o mal que está no mundo. Não sou um ignorante, não vou fazer de conta que ele não existe. Eu vou tirá-lo da minha vida, da minha mente, do meu pensamento, porque eu quero viver assim como Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria por cada bem, por hoje, nessa hora, nesse preciso momento, Deus está fazendo um bem em alguma pessoa, quer dizer, em muitas pessoas desse mundo que eu não vejo, que eu não sinto, mas eu glorifico a Deus por isso, e glorificando a Deus por isso, claro, Deus se compadece e vai realizando cada vez mais bem em todas as pessoas. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador que está agora agindo no mundo e salvando, e está curando, e está trazendo tantas pessoas para o bem. Eu não sou um ignorante formado que está fazendo de conta que não existe mal no mundo, não. Eu estou amando a Deus e percebendo que Ele está fazendo bem no mundo, porque Ele é Deus e está realizando bem no coração, na mente, na alma das pessoas. Deus é poderoso para destas pedras fazer filhos de Abraão. Então eu estou contemplando esse poder e estou
bendizendo a Deus pelo bem que Ele está fazendo na minha alma, na tua alma, em todos os momentos, em todas as almas desse mundo. Então eu não posso, como Nossa Senhora, a exemplo dela, parar jamais de glorificar a Deus, de engrandecer a Deus pelo seu poder, pela sua maravilha, pela sua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por todo o bem que Ele faz, está fazendo e vai fazer ainda em nossas vidas.